sentado mesmo, abra sua Bíblia comigo, no livro de João, capítulo 2. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o primeiro milagre de Jesus. João, capítulo 2, versículos 1 até o versículo 5. João, capítulo 2, versículo 1 ao 5, diz assim: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Amém. Esse texto, irmãos, é extremamente conhecido. É o primeiro milagre de Jesus, e esse ano eu já falei diversas vezes. Eu coloquei um projeto para mim que todas as mensagens que eu tiver oportunidade durante esse ano, eu vou falar alguma coisa em que Jesus estava presente, ele falou alguma coisa, ele participou ativamente. Esse aqui é mais uma. Mas eu não quero falar exclusivamente do milagre. Eu quero conversar com você um pouquinho a respeito de conhecer e confiar, que faz toda a diferença. Quando a gente examina esse texto, é um texto simples, fácil de entender. Depois Jesus vai lá e manda os servos encherem as vasilhas com água, e ele pega essa água e manda levá-la direto já ao anfitrião da festa, ao gerente da festa. E quando ele prova a água já havia sido transformada em vinho. Jesus não orou, Jesus não fez nada. Não teve nada assim que extrapolasse visualmente a normalidade da festa. Não teve nada. Ele mandou encher as talhas com água, encheram e falou assim: agora pega a água e leva lá para o mestre-sala, leva para o responsável lá da festa. E quando o responsável provou aquela água que já havia sido transformada em vinho, nesse meio do caminho, ele chama o noivo e fala: rapaz, é surpreendente. Todo mundo coloca no começo o vinho bom, aí quando já está embriagado, o povo já bebeu demais, ele coloca o vinho inferior. Você fez ao contrário, você deu o pior na frente e agora você fez o melhor. Só que existe um detalhe aqui nesse texto que é muito interessante para nós. Até então, Jesus não havia feito milagre algum. Até então, a Bíblia não relata que Jesus houvesse feito nenhum milagre. E quando Jesus fala, a mãe de Jesus, Maria, fala para Jesus: olha, acabou a festa, acabou o vinho, e Jesus fala: não está na hora ainda, não era para ser desse jeito. Você vê que Maria não contesta, Maria não pede uma segunda vez, Maria não intercede a Jesus, Maria não fala mais nada com Jesus. Ela vira para os servos e fala: olha só, faça tudo o que ele vos disser. Ela está dizendo para eles assim: não estranhe o que ele for pedir para você. Não se assuste com o que ele falar. Porque um milagre vai acontecer, alguma coisa vai acontecer. Às vezes, irmãos, a gente cria uma expectativa da normalidade ou da anormalidade. Eu não sei se é uma mania só minha, acredito que não. Não sei se é uma das minhas esquisitices, mas eu desenho para Deus as respostas para as minhas orações. Alguém faz isso? Sério, gente? Ninguém faz isso? Eu vou ensinar para vocês então, não é possível. Aí ia ser esquisito demais, além da conta. É o seguinte:
quando eu tenho uma dificuldade, uma necessidade, eu oro para Deus na expectativa de receber alguma coisa, eu já planejo na minha cabeça como é que seria a minha resposta. Como é que eu acho que Deus deveria fazer para mim? Ó, se eu queria que fosse assim, que fosse desse jeito, que fosse dessa maneira. Ninguém faz isso, não? Aqui não? Ah, bom. Nossa, gente, vocês me matam do coração aí. Tudo bem que eu sei que eu sou esquisito, mas se ninguém faz isso, né? Só que, se você for prestar atenção, a maioria das respostas que nós recebemos, ela é diferente daquilo que nós planejamos. Porque a gente planeja, às vezes, uma coisa assim tão exuberante, né? Uma coisa tão, uau, cinematográfica, aquela coisa, e Deus responde de uma forma tão simples. Deus responde de uma forma que, se você falar assim, é assim? Mas o milagre chega. O importante é que ele chegou, o importante é que a resposta chegou, e vou garantir uma coisa para você, o importante é que a sua resposta vai chegar e o seu milagre vai chegar também. Como ele vai vir, de que forma que ele vai vir, não preocupa com isso não, eu sei que ele vai chegar. E Maria então fala para eles o seguinte, exatamente dessa maneira, não planeja tanta coisa não, porque vocês não vão entender, faça só o que ele vos disser. E eu fiquei pensando nisso, como Maria podia ter tanta convicção e tanta certeza de que a coisa ia dar certo. Afinal, Jesus havia falado com ela, olha, não é tempo ainda, não é para começar isso agora, sabe, me deixa quieto, me deixa num canto, não sei se, o que passou na cabeça de Jesus para que esse momento ele falasse dessa forma com Maria. Mas quando a gente olha para Maria, a gente vê convicção, a gente vê conhecimento de causa. Ela sabia com quem ela estava lidando. Ela sabia o que estava por acontecer, porque ela já havia vivido questões muito particulares que só Deus poderia fazer na vida dela. Ela já tinha vivido experiências que eram, se fosse contar, totalmente loucura. As experiências que Maria viveu antes desse momento são experiências que nós também já vivemos diversas delas com o Senhor, que se a gente for falar, as pessoas falam, não é possível. É possível sim, por que não? Tivemos experiências, vivenciamos situações na vida, que Deus, de uma certa forma, mudou aquele quadro, e que só nós carregamos essa experiência, que não tem como a gente explicar. Não tem como a gente não consegue verbalizar e a pessoa sentir aquilo que nós já vivemos. Quantos milagres, quantas respostas de oração, quantos livramentos Deus já deu para você, que você pensa assim, bom, é melhor ficar quieto, sabe por quê? Senão eles não vão acreditar. Não vai acreditar. E Maria viveu isso. Maria, como vocês sabem, ela foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. E é interessante que quando o anjo vai falar com Maria, ele fala com Maria, olha, você é agraciada, você vai ser a mãe do Salvador, e o anjo, para valorizar ainda mais essa palavra, essa profecia, essa palavra que era a respeito de um milagre na vida de Maria, ele fala com ela, olha, e tem Isabel, a tua prima, que em idade avançada, ela também está grávida, ela já está grávida. Ou seja, aconteceu um milagre na vida de Isabel de uma forma, e vai acontecer um milagre na sua vida de outra forma. E o anjo falou essas duas questões para poder embasar melhor aquela palavra profética. E a Bíblia diz que Maria, então, passado alguns dias depois que ela recebe essa notícia, ela vai até a casa de Isabel. Acredito eu, que para conferir, já que Isabel já estava grávida há mais tempo do que Maria, eu acredito que ela falou, não, eu vou ver lá se é isso mesmo. E a Bíblia diz que quando Maria chega até a casa de Isabel, que ela saúda Isabel, que ela fala alguma coisa, ela fala, opa, o bebê na barriga de Isabel salta, e Isabel, antes de qualquer conversa,
ela fala: você é a agraciada, você está grávida do Salvador. E Maria não tinha falado absolutamente nada. Só que a reação do bebê que estava na barriga de Isabel trouxe a Isabel o entendimento de que Maria também estava carregando um bebê. E aí Maria então entende aquela forma e ela faz o cântico, né, de Maria, que eu quero ler com você. Está em Lucas, capítulo 1, versículo 46. Depois que Maria, na visita de Maria a Isabel, que Isabel fala sobre a gravidez de Maria, olha o que Maria diz. Lucas capítulo 1, versículo 46. Disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois olhou para a humildade da sua serva. Desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois grandes coisas me fez o poderoso, santo é o seu nome. A sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, despertou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Dispersou. Depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando da sua misericórdia, para com Abraão e a sua descendência para sempre. Maria falou: eu sou essa pessoa? Então eu tenho que exaltar a Deus. Eu tenho que louvar ao Senhor, porque todas as profecias até então sobre aquele que viria era a esperança e a expectativa de toda jovem. As mulheres ficavam aguardando porque havia uma promessa. E as mulheres ficavam aguardando o realizar dessa promessa. E quando Maria viu e entendeu que era com ela que isso ia acontecer, ela falou assim: não, eu tenho que adorar o Senhor. E Maria continuou, né? Passou ali o período da gravidez, o bebê foi nascer. Quando o bebê vai nascer, tem aquela dificuldade toda, e a Bíblia diz que Maria levou o bebê para a manjedoura, colocou com panos dentro da manjedoura. Assim nasceu Jesus. Maria o embrulha ali com alguns panos e o coloca dentro de um coxo de comida, de madeira, coloca ali. E se fosse só isso, já estava tranquilo, porque ela já sabia o que estava por acontecer. Só que no campo, quando Jesus nasce, os anjos aparecem a alguns pastores. E aparecem alguns pastores e falam com eles: olha, nasceu em Belém o Salvador. E isso vos será por sinal. Vocês vão chegar lá e vão ver um bebê envolto em panos dentro de uma manjedoura. E aí o que os pastores fizeram? Vamos lá ver. Quando os pastores chegaram lá e acharam o bebê envolto em pano dentro da manjedoura, eles falaram com Maria. Você não tem noção do que aconteceu. Sabe por que a gente está aqui? Porque os anjos falaram com a gente lá onde a gente estava tomando conta das ovelhas, lá no meio do pasto. E eles falaram que a garantia de tudo isso, a garantia, a certeza que nós iríamos ter, é que quando a gente chegasse aqui, nós íamos ver um bebê envolto em panos dentro de uma manjedoura. Tudo que Deus estava fazendo com Maria, Ele estava mostrando para os outros que era Ele que estava fazendo. E aí tem uma coisa, irmãos, que talvez seja uma das maiores receitas de sucesso para a vida de qualquer um. A Bíblia diz que Maria ouvia essas coisas e guardava no seu coração. Tem coisa, irmão, que é para você ouvir e guardar com você. Tem coisa que só deve brotar anos depois. Tem coisa que você só deve falar depois de fatos acontecidos. Não se apresse em ser portador de novas. Não se apresse em levar tudo que você escuta. Não. Maria ouviu aquilo ali e ela guardou no coração dela. Porque ainda era muito assustador para uma jovem ser mãe do Salvador. Ainda era muito assustador para uma jovem viver aquilo que havia acontecido na vida dela.
Qual era a explicação que ela ia dar para uma sociedade extremamente preconceituosa? Uma jovem que não havia casado ainda, ela estava só prometida, de repente aparece grávida, de repente aparece com um bebê nos braços, tudo isso acontecendo numa época de extremo preconceito, uma sociedade muito cruel, e ela precisando viver com tudo isso. Então Deus, com perdão da palavra, precisava mostrar para Maria que ele que estava fazendo tudo aquilo. E cada coisa que ela vivenciava, ela guardava no coração. Cada coisa que ela via, ela guardava no coração. Ela sabia quem ela era, ela sabia o que havia acontecido com ela sabia como havia sido a gestação dela, ela sabia como havia sido o nascimento do filho dela, ou seja, ela sabia também quem era o filho dela. E tendo conhecimento disso, ela podia falar para Jesus nessa festa: acabou o vinho. E quando Jesus fala com ela, não é tempo, ela fala assim: não quero nem saber disso, ele vai fazer, porque eu conheço o meu filho. Eu sei o que ele vai fazer, eu conheço ele. Vira para os servos e fala: olha, falando com vocês, fazei tudo o que ele vos disser. Tudo. Porque você já viu os milagres de Jesus, irmãos? Na minha visão, né, eu, Marcelo, olhando, tudo o que Jesus fez podia ser mais fácil de ter feito. Não é? Pensa bem, precisava cuspir no barro, no chão, fazer lodo, passar no olho de um lá e mandar, eu não sei quantos quilômetros de distância para lavar o olho. Não podia ter sido como ele falou com Bartimeu. Ah, o que você quer? Eu quero enxergar. Então tá bom, então enxergo, acabou. Não era mais fácil? Não era mais fácil ele curar Lázaro, igual que ele curou o servo do centurião? O centurião chega diante de Jesus e fala assim: ô, meu servo está doente em casa, o senhor não precisa nem ir lá. O senhor não precisa fazer nada, é só o senhor falar uma palavra, que eu tenho certeza que meu servo vai ficar curado lá. Só não precisa falar nada. Não podia ter sido com Lázaro a mesma coisa? Jesus, Lázaro está doente. Ah, tá? Não está mais, está curado lá. Mas não, teve que esperar 4 dias. Para chegar lá e ainda ter problema. Tem gente, irmão, que nem para receber milagre presta. Tem gente que para receber milagre arruma uma confusão. Tem gente que Deus quer abençoar e o camarada está lá, turrão, durão, não, eu resolvo ainda, não pode ser assim, não pode ser assim. Imagina Jesus, chega lá, aí Marta e Maria, amigos de Jesus e tal, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas ele não morreu, ele está dormindo, ele vai ressuscitar. Eu sei que ele vai ressuscitar, mas vai ressuscitar lá no outro final dos tempos. Isso é típico de nós, irmãos. Isso é típico. A gente lembra dos milagres que Jesus já fez. A gente tem a expectativa futura do que Jesus vai fazer, mas o hoje a gente acha que Jesus não tem poder para resolver. A gente vive preso ao passado, sonhando com o futuro e nem percebendo que o presente, os nossos dias estão passando, a gente não está entendendo que o que Deus está fazendo, Ele vai fazer na nossa vida hoje ainda. Que Deus pode fazer? Pode. Ele vai fazer lá na frente? Vai. Ele já fez lá atrás? Também já fez. Mas por que Ele não pode fazer hoje? Porque tem um raio de uma pedra? Porque tem uma pedra? Porque já cheira mal? Porque tem 4 dias? Qual é o empecilho que nós estamos colocando para que Jesus faça o milagre na nossa vida? Qual é a pedra que nós constituímos como impedimento para o milagre de Jesus na nossa vida? E isso a gente é bom pra caramba, tá? Meu Pai amado. A gente consegue constituir pedras de impedimento, tudo na vida da gente. Qualquer coisa a gente consegue colocar como pedra de impedimento. É uma notícia, se sair hoje no Fantástico, uma notícia ruim da economia, amanhã a gente está todo mundo com medo. Ah, meu Deus, e agora como é que vai ser?
Ai, meu pai, agora o dólar foi para tal, a bolsa caiu tanto, o salário isso, o ovo aquilo, o azeite aquilo outro e tal, não sei o quê. É só sair uma notícia ali no Fantástico hoje, a gente chegar em casa e pegar a notícia. Abala meio mundo. É só vir uma coisa que, um exame médico, chegou um exame, chegou o resultado, antes de abrir a gente já está preocupado. Começa a tomar um remédio já achando que é remédio na primeira dose já tem que melhorar amanhã. Sabe, são tantos impedimentos que a gente cria para o agir de Deus. E Jesus falou para eles, faz o seguinte, gente, eu sei que eu podia ter curado, eu sei que eu vou ressuscitar, mas eu quero fazer isso hoje. Me ajuda, você pode me ajudar hoje a receber o milagre? É o que Jesus estava falando com eles, tira a pedra. Todo milagre tem a participação efetiva daquele que precisa do milagre. Qualquer milagre que você precisar na sua vida, qualquer milagre que eu precisar, eu e você, nós temos participação efetiva no nosso milagre. Primeira delas, e talvez seja a mais difícil, acreditarmos nesse milagre. Lembra do cego que foi lavar o olho? Imagina, Jesus cospe no chão, passa, faz um lodo, né? Passa no olho do cego, fala assim, agora vai lá no poço de Siloé, né? Lavar. Fala, não vou não, hein? Longe pra caramba. Não, vou lá fazer o quê? Bobeira? Podia, hein? Cara esquisito também. Ué, dá uma poça d'água aí não? Tem que ir lá no poço de Siloé, sobe, desce. Vai lá, não vou não. Então fica cego, ué. Oi? Fica cego. Você está dando mais crédito para quem? Ou para essa palavra? Qual que está te influenciando mais? O Haddad ou essa palavra? Qual é o maior perigo que você está achando? A guerra do Irã, Israel, Estados Unidos, China, Rússia ou a volta de Jesus? O que te assusta mais? Um dia chegaram para Jesus, né, e assustados, né, extasiados. Jesus, você não tem noção do que está acontecendo? A gente chega, rapaz, os demônios, capina no trecho, some tudo. Eu falei, ué, vocês acham isso legal, pá? Vocês acham isso bacana? Os demônios se sujeitarem a vocês? Não, vocês têm que gostar mesmo, é do seu nome, está escrito no livro da vida. Tem coisa maior do que isso. Tem coisa maior, tem coisa mais importante, tem coisa mais interessante, tem coisa acima do mundo que nós estamos vivendo. Tem muita coisa, irmãos, depois dessa pedra que eu estou instituindo, que você está instituindo como empecilho. Tem vida depois dessa pedra, tem vida depois desse problema. Tem vida depois dessa dificuldade. Vamos tirar essa dificuldade. Marcelo, não sai, contorna ela e olha para cima, olha para baixo, olha de ladinho. Você vai ver Jesus do outro lado falando, eu estou aqui com a tua vitória, é só sair. É só passar. Jesus vira, tira a pedra, já cheira mal. Tira a pedra, já faz 4 dias, irmãos. Jesus é longânimo. Se fosse, quer tirar? Não, então não tira. Larga esse trem para aí e vamos embora. Vamos agir a vida, vamos fazer outra coisa. Vamos curar quem quer ser curado. Vamos ressuscitar quem quer ser ressuscitado. Vamos abençoar quem quer ser abençoado. Porque, irmãos, todo mundo quer. Mas na hora de ir atrás de Jesus e ceder a Jesus, a gente cria barreira. Todo mundo quer milagre, todo mundo quer bênção. Mas na hora que a chapa esquenta, a gente resmunga. Só tem milagre quem passa por dificuldade. Só tem vitória quem passa por luta. E eu nunca vi o crente gostar tanto de vitória, mas não querer a luta. Não, que luta. Falar em luta com crente quase faz aquele negocinho, né? É só falar em luta com crente. Não, Deus me livre, eu sou dizimista, eu sou ofertante. Você pode ser isso tudo, não tem problema não, a luta vai vir. A luta vai vir, a dificuldade vai vir, o problema vai vir. Mas nós temos um Deus que está cuidando de nós. Só que quando a mãe Maria falou, faça tudo o que ele vos disser, aí não. Eu fico imaginando, gente, final de festa, né? Aparece um doido
e fala com eles: enche, não sei quantas vasilhas, um monte de vasilha, 6 talhas de pedra, cada talha de 80 a 120 litros, mais ou menos. Então, vamos botar por baixo, 80 litros, 480 litros d'água tirado no balde. Tinha torneira, não. E imagina os garçons recebendo 150 por festa, final de festa, encher 6 vasilhas de balde. Esse cara não tem o que fazer, não é possível. Quem foi que deu trela para esse maluco aí? Não, mas tem que encher d'água. Ele mandou encher d'água. A mãe dele falou para a gente fazer o que ele mandou. Então vamos fazer o que ele mandou, mas encher d'água, encher d'água. Ele vai curar o porre dos outros com água. Para que é isso? Não sei para que é, só faz. Eu não sei o que ele vai fazer com isso, não tenho a mínima ideia do que ele vai fazer. Mandou fazer, eu vou fazer, ui. Ah, mas como é que ele vai alcançar? Eu não sei como é que ele vai alcançar. Eu sei que ele vai fazer, mandou fazer, eu vou fazer. Aí enche, depois está cheio. Está cheio, pega essa água e bota na vasilha, na cumbuca. Por certo, o que se levava era de barro. Né? A época, não tinha esses vidros transparentes, tanto que o vidro de alabastro, que era um mármore translúcido, era caríssimo. Então, na festa normal, era cumbuca de barro. Né? Igual que algumas pessoas aqui tomavam na roça. Né? Pastor João Miranda não está aí, tem que arrumar outro velho. Se ele tivesse aí, era mais fácil. Botava lá na roça, lá aquela cumbuca. Porque se é transparente, atrapalha o milagre. Se é transparente, quando o cara pega a água, isso aqui é um óleo de unção. Perdão, um óleo para unção. É transparente o vidro, o óleo é transparente. Então, se eu falar assim, ó, leva isso aqui lá, que vai, ele vai olhar e fazer, é água. É água. Nem sempre Jesus pode ser transparente ou claro na nossa vida, porque a gente não vai acreditar que o milagre está chegando, irmão. Tem coisa que tem que estar tapado, tem coisa que tem que estar turvo, tem coisa que tem que estar escondido, para quando Jesus chegar, ó, aconteceu, e vislumbrar, você fala assim, uau! Porque tem coisa que a gente não pode nem ser preparado para o milagre. Eu fico imaginando o cara que pegou, encheu a vasilhinha d'água e levou. Meu Deus do céu, vou fazer papel de boba. Pá. Aí chega lá para o chefe, lá, ô gerente, né? Palitozinho preto, terninho preto, que ele fica no salão, tá tudo bem? Foi bem servido, né? Que ele fica assim. Aí chega aí, ó. Mandaram fazer o quê? Para você provar. Ah, então tá, me dá um copo aí. Aí quando virou, blu, 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 já não era água, senão ele tinha reclamado. Já não era água. Ele pegou o vinho e, rapaz, chamou o noivo. Falou, rapaz, já fiz festa no Via Vale, hein? Mas igual você não aconteceu não, hein? Ah, o que foi? Rapaz, todo mundo bota no começo o bom vinho. E quando já estão, né, bêbados, ele bota o restinho lá para poder despachar o pessoal para ver se vai embora mesmo. Você fez o contrário. Você botou o vinho pior no começo e o melhor no final. Ele podia ter falado assim, rapaz, deixa eu falar uma com você, eu não tenho ideia do que você está falando. A última notícia que eu tive é que o vinho tinha acabado. A última notícia que eu tive é que você não ia dar certo. A última notícia que eu tinha é que a sua família não ia para frente. A última notícia que eu tinha é que aquela porta não ia se abrir para você. A última notícia que eu tinha é que você não ia conseguir. Só que Jesus chega hoje com um vinho novo para sua casa. E não me interessa de onde veio, me interessa que da agora para frente vai ter alegria de novo na sua casa, vai ter festa. Tem festa de novo, irmão, tem alegria de novo. Vinho representa isso, vinho representa alegria, vinho representa festa. O noivo, de boa, que não sabia de nada, ainda saiu melhor do que quando começou. A vida daquele que recebe milagre é exatamente assim. A coisa pode estar ruim no início, a hora que muda a história, você sai rindo, pulando de alegria, agradecendo a Deus. Mas tem um problema. Temos que fazer tudo que Ele nos disser. Só que aí, irmãos, é complicado pra caramba. Porque como eu falei com você, eu desenho os meus milagres e às vezes a gente acha que não vai prestar.
Eu estava construindo uma casa e precisava de dinheiro. E eu tinha um carro e botei o carro para vender. E eu não vou me lembrar valores, né? Mas eu vou falar algumas coisas aqui, não tenho certeza se são esses valores, mas era só para a gente se posicionar na nossa conversa. E digamos que eu estivesse querendo vender meu carro por R$9.000. Um carrinho e tal, 9.000. E não conseguia vender o carrinho por 9.000. E precisava vender o carro por 9.000 para poder inteirar, para continuar a minha casa. E um dia eu estou indo, né, levando a sogra, meus filhos, Alceni, e quando eu morava em Duas Pedras, e ali na reta, ali depois da Água, me vinha um cara por trás, me dá uma pancada, entra por baixo do meu carro, me joga em cima da mala do Monza, o bolo que estava ali esparramou tudo, a sogra sobreviveu, só desgraça naquele dia. Bom, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu brinco de sogra, porque a minha sogra era uma mãe para mim. Eu sinto falta dela. Sempre amei a minha sogra. Então, sempre brinquei muito com ela, e a Alcine sabe disso. A minha sogra era era uma mulher muito especial. E aí, o cara bateu, parou, né? Falei, rapaz, aconteceu um acidente. Falei, pode ficar tranquilo que eu tenho seguro. Falei, tá, fazer o quê? Tá bom. Aí, né, polícia, aquele negócio todo, o carro deu perda total, fui acionar o seguro do cara. Aí, quando recebi a proposta, lembra do carro que eu queria vender por 9.000? O seguro me ofereceu 11. Eu falei, você é bobo? Vendo não? Você não tem noção de como é que era meu carro, pô. Meu carro era novo. Meu carro era bom, meu carro era isso, meu carro era aquilo. Não, eu falei, não quero, nós vamos brigar, ué. O pau vai quebrar na justiça, não quero nem saber disso. Um absurdo. E por dentro, yes. Aí eu sei que eles aumentaram a proposta. Né? Ainda aumentaram a proposta, eu recebi, pude investir tudo na minha casa e tal. Se quando bate, eu começo a resmungar, ai, Jesus, que miséria de vida. Até o carrinho que eu queria botar na casa acabou. Irmãos, você acredita em Deus? Você acredita nessa palavra? Essa palavra diz que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Ele nunca falou que a vontade dele nós iríamos entendê-la. Mas se a gente acredita nela, a gente vai ver lá no final da luta, lá do outro lado, que a vontade dele se concretizou na nossa vida de uma forma boa, perfeita e agradável. E é muito melhor do que qualquer planejamento que a gente fizer. É muito melhor do que qualquer sonho que a gente tiver. Só que tem um segredo. Foi o que Maria falou para os servos. Faça tudo o que ele vos disser. A gente vê um projeto hoje, como é o projeto Casa de Dorcas, que começou com um objetivo muito simples: fornecer absorventes para mulheres. Fornecer isso. O objetivo começou isso. Vamos colocar na congregação, vamos dar para as necessidades, pessoas mais necessitadas, as jovens necessitadas, e foi indo, 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 e chegou onde está chegando, e vai além ainda. Essa é a grande questão. Mas lá no começo, mas isso, dá isso para os outros, mas isso para os outros. Já tentamos várias maneiras, não deu certo porque não entendeu como é que é para ser feito. É fazer da maneira que ele vos disser. O objetivo é qual? É ajudar? Vamos ajudar. O objetivo é abençoar? Vamos abençoar. Vamos viver, vamos fazer. Quem tem que aparecer? Jesus. Quem é o responsável? Jesus. Aí ele dá o crescimento, irmãos. Se Maria vira para os servos e fala assim, ó, eu não sei o que ele vai fazer, não. Mas se ele pedir uma coisa meio esquisita, faz não. Faz só uma coisa mais normal. A gente não tinha esse milagre para contar. Se o cego, né, que Jesus mandou lavar lá no poço, não vai no poço lavar,
Ele tinha continuado cego. Custa fazer. Teve um dia, lembra, Jesus chega no poço de Betesda, aí o paralítico está do lado, o doente está do lado do poço, e a Bíblia diz que de vez em quando descia o anjo, mexia as águas, e quem entrasse no poço primeiro era curado. Aí Jesus chega lá e pergunta para o camarada, né? O camarada, em vez de falar o que ele queria, não vai justificar. Aí eu não consigo, não. Porque toda vez que mexe na água, alguém mais esperto do que eu entra. Consegue entrar antes de mim. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Pare de justificar para Deus o porquê não está chegando. Para. Sabe, vamos mudar a conversa. Vamos começar a dar crédito àquele que realmente merece crédito. Vamos mudar a nossa visão das coisas. Para de falar que não está crescendo porque o governo brasileiro está isso. Para de falar porque não está crescendo porque a economia brasileira está aquilo. Irmãos, Deus faz prosperar aonde Ele quiser que haja prosperidade. Isaac, uma vez, deu fome na terra, Isaac falou assim, eu vou descer para o Egito, lá no Egito tem comida. Deus vira para Isaac e fala assim, não desça ao Egito, semeia no deserto, planta no deserto, planta na terra árida mesmo, planta onde não tem chuva mesmo, planta onde é mais difícil mesmo, e esquece o que está fácil de lado. Deixa o que é mais fácil de lado. Quer cavar? Cava no deserto. Quer plantar? Planta no deserto. Porque você vai colher a 100 por 1 no mesmo ano, porque ouviu a voz de Deus. Essa é a diferença. Quando Deus nos dá uma direção, as coisas acontecem. Mas tem que ser do jeito dele. E não permita que, por mais estranha que seja a ordem de Deus, você se frustre. Tem que encher vasilha? Tem. Vai dar trabalho? Vai. Eu fico imaginando, irmãos, quando os discípulos viram para Jesus, né, eu acho que a André vira para Jesus e falou assim, o negócio é o seguinte, o senhor já pregou um monte, o povo está todo aí, está com fome, está escurecendo, não tem o que comer. Faz o seguinte, manda eles embora. Manda eles embora, porque daqui a pouco gente com fome já é tenso. Crente com fome, então, é mais tenso ainda. Né? Manda embora. Aí Jesus falou, não, filho, dá vocês de comer para eles. Tá de brincadeira, né? Não tem nada não, hein? A gente tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. Porque alguém, né, precavido, levou. Falou, tem, traz aí. Aí ele pega aquele pão, pega aquele peixinho, agradece a Deus, e eu fico imaginando ele partindo o pão. Sabe aqueles pães redondos, né, que a gente chama de pão sírio ou pão árabe, aquele gostosinho, assim, desse tamanho? É geralmente o pão que se usa naquela região. Você acha que Jesus tirou um pedacinho assim? Não, irmão, é metade para meio. Para render o serviço. E vai rendendo. E tira, e tira. E tira, e tira, e tira, e tira pedaço, e tira pedaço, e tira pedaço, e tira pedaço. Está com fome? Tira pedaço, tira pedaço. Está com fome ainda? Tira pedaço, tira pedaço. E não encheu ainda? Não, tira pedaço, tira pedaço, tira pedaço. Comeu, satisfez, agora recolhe o resto. Mas não tinha nada. E quando que para Jesus fazer alguma coisa precisa ter alguma coisa, gente? Quando que para Jesus resolver alguma coisa precisa ter quase uma solução? Quando que para Jesus fazer milagre precisa ter quase... Nada, irmão, só precisa... Para acontecer milagre, precisam de 3 questões. Primeiro, a necessidade. Milagre sem necessidade não existe. Segundo, o agir de Deus. Milagre, necessidade é a coisa mais fácil que tem, né? O aí brota do chão, tal da necessidade. O agir de Deus depende exclusivamente dele. Agora, o terceiro item para que o milagre aconteça é o mais difícil. Acreditar no milagre. Que aí depende da gente. Fico imaginando os discípulos vendo aqueles 5 pãezinhos virar comida para 5.000 homens. Eles devem falar assim, esse cara é doido. Quem que é esse aí? Jesus, irmãos, confundiu os discípulos sempre. Lembra
da tempestade, eles já tinham visto multiplicar pão e peixe. Já tinham visto cura. Aí, de repente, vem uma tempestade, Jesus, quieto. Sossega. Acalma tudo. Ou você acha que Jesus ficou, Pai, eu te peço em meu nome e te digo mar. Não, sossega aí. Atrapalhando meu sono, filho? Para, vento. Fica quieto. Aí os discípulos falam assim, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é esse que faz isso? Irmãos, os discípulos andaram com Jesus e não conheceram quem era Jesus. Jesus morre, Jesus é crucificado, morre, ressuscita, aparece a 2 discípulos indo para a cidade de Emaús. E Jesus, conversando com eles, o que está acontecendo? Você não é o único peregrino que sabe o que está acontecendo? Você é bobo, você não viu as notícias de hoje? Não, Jesus morreu, foi crucificado e tal. Tá, e Jesus do lado deles, discípulo, Jesus do lado deles. E foram andando, quando chegou na casa deles, Jesus falou assim, eu vou embora. Falou, não, vai não, já está tarde, fica aqui com a gente, pousa aqui, passa a noite aqui com a gente, amanhã você segue seu caminho. Tá bom. Aí chegou na hora lá, vão jantar. A Bíblia diz que quando Jesus pegou o pão, que agradeceu a Deus, eles reconheceram a Jesus. Aí Jesus foi embora, eles falaram assim, não ardia em nós, quando ele falava com a gente. Poder arder, irmãos, até arde. A gente vem para um culto desse, a gente sai até alegre. A gente vem para um culto desse, a nossa alma até se alimenta. A gente, até arde. Mas às vezes a gente sai daqui com o mesmo sentimento, sem conhecer quem é Jesus de verdade. Aí quando ele sai, a gente fala assim, se eu soubesse que era ele. Se eu soubesse, eu tinha pedido isso para ele. E eu quero convidar você a ficar de pé. E aí é você e Deus, sabe? Você e Deus. É um momento individual. Mas se Jesus aparecesse para você agora e falasse assim para você, o que você quer que eu te faça hoje? E você tem a chance de um pedido. Você tem a chance de um pedido. O que você falaria para Jesus? Difícil pra caramba, né? Porque um é muito pouco. Que a gente tem tanta necessidade, a gente tem tanta coisa, a gente tem tanta, a gente tem tanta ideia, que se for para limitar o nosso pedido a Jesus em um só, a gente nem sabe o que vai falar. Por isso que a gente precisa ter prioridades. O que é mais importante para você hoje? Ter aumento de salário ou ter paz no coração? O que é mais importante para você hoje? Ter um carro novo ou ter alegria no seu coração? Sabe, existe uma disparidade que às vezes a gente só percebe quando nós temos a última chance da vida da gente. A gente só percebe, às vezes, o que é realmente importante quando nós não temos mais chance de viver o que é importante. A gente tem uma visão muito retilínea. A gente tem uma visão muito perto do mundo que a gente está vivendo. Às vezes nós temos a expectativa de que sucesso é morar bem, é ter um bom salário, ter um carro, poder passar as férias aonde quiser passar. Isso é legal, irmão. Isso é legal. Mas você nunca vai ver uma cerimônia fúnebre ali na SAF dentro de um carro. Não vai. Pode até ver a gente escondendo o carro, por causa, já morreu, né? Então esconde o carro, porque vai ficar para mim. Porque ele levar, não vai levar. Você nunca vai ver ninguém sendo enterrado com a casa dos sonhos dele.
Você nunca vai ver ninguém ser enterrado com o dinheiro do saldo que ele tinha na conta. Não. Mas um tanto de gente vai ser enterrado com a tristeza que carregou a vida toda no coração, com a angústia que carregou a vida toda no coração. Um tanto de gente vai ser enterrado com aquela falta de perdão que ele viveu a vida toda sem perdoar aquela pessoa, e morre com ele aquilo ali, e ele vai levar aquilo para o túmulo dele. Mas a gente vai cantar um louvor aqui, e daqui a pouquinho a gente vai terminar, e dá tempo ainda de você pensar o que você falaria com Jesus hoje. Uma coisa só, uma, tem duas não, é uma só. Você vai ver como é que é difícil criar uma lista de prioridades para a vida da gente. Porque se você está pensando em alguma coisa, é porque você sabe que é impossível para você resolver. E se é só que Deus resolve, lembre-se, nem sempre a vontade dele condiz com a nossa. Então coloque nessa lista de prioridades aquilo que você sabe que para Deus também é importante. Enquanto cantamos, fique orando em espírito aí.